Olá pessoal, hoje é dia de defumação da nossa queridinha costela de boi, a costela minga. Lembrando que aqui a gente está no meio do processo de defumação. Essa costela já está aqui aproximadamente 1h30, 2 horas mais ou menos. E a gente está aqui sempre mantendo a temperatura dela baixa. A finalidade aqui é defumar, né? Então a gente dá uma borrifada aqui para poder até diminuir a temperatura dessa proteína. E isso também ajuda com que esse barque, que é essa coloração que vocês estão vendo, ele fique mais bonito, fique mais realçado. E para quem não sabe, a defumação ela fica basicamente 80% na crosta da proteína. Então se você não faz esse processo aqui da forma devida, você não vai ter smoke rings, que é aquele anel rosado que dá dentro da carne. Você não consegue ter sabor de defumação, então fica um processo incompleto. É um processo bem artesanal, bem criterioso, né? Não é uma coisa tão simples como grelhar um churrasco, comprar uma picanha, um contrafilé e botar na grelha 5 minutos de cada lado e está pronto. Aqui a gente tem um processo depois ainda para colocar essa carne macia e suculenta. Aqui basicamente é só para poder dar coloração e sabor de defumação. E o processo não para por aqui, né? Para dar essa coloração a gente precisa controlar a temperatura e usar o nosso pulo do gato, que é a lenha frutífera, que nesse caso aqui nós estamos usando a lenha de laranjeira. Então a gente coloca o carvão para manter a nossa temperatura. Como essa é uma peça grande aqui, entre 5 e 6 quilos cada uma, a gente está aqui tentando manter, conforme eu abrir, deu uma caída na temperatura, mas daqui a pouco vai restabelecer. Então a gente mantém aqui entre 120 e 150 graus. Essa costela vai ficar aqui provavelmente cerca de umas 6 horas para ficar com a defumação perfeita, com aquele barque bem bacana, bem mogno, bem avermelhado. E agora a gente vai colocar o carvão ali, a lenha, para vocês verem como que é o processo. Beleza? Agora a gente vai colocar aqui nós vamos colocar o carvão. O carvão é que mantém a temperatura que a gente precisa na nossa pit. Aqui a gente faz uma base de carvão para poder manter a temperatura que a gente precisa. E a nossa lenha frutífera, ela entra para fazer o serviço do barque, do sabor, do aroma, da coloração. Então você não precisa... Os americanos, como eles têm isso em abundância, né, a maioria dos americanos utilizam só a lenha. A maioria das vezes eles usam nogueira, né? Eles têm fazendas, então eles acabam utilizando a matéria-prima que está lá em abundância para eles. Isso gera menos custo também, né? Aqui a gente não tem essa facilidade, nem de preço, né? Infelizmente. E a gente também não tem em abundância essas lenhas. É caro. Então a gente usa a lenha aos poucos e mantém o fogo com o carvão. Essa é uma lenha de laranjeira que a gente está usando para fazer a defumação de costela minga de boi. Aqui está a nossa belezura pronta. Nesse caso aqui é a metade de uma peça grande daquela. A gente pega aquela peça, para facilitar a gente divide em duas. Então isso daqui é metade daquela costela grande que nós tínhamos mostrado. Aqui você já consegue ver o quanto que ela está macia e suculenta, né? Caldo, coloração, tá vendo? Dá um close aqui no osso. É isso. Essa é a grosseria do negócio. Ih, a fumacinha. Moleque. Aqui, cara, a gente pode utilizar o osso para cortar se a gente quiser. É uma maciez incrível, absurda. A gente pode utilizar a mão para fazer esse processo. Para mostrar para vocês, olha a suculência dessa carne. Olha a coloração que ela fica. Esse rosado é exatamente o smoke rings que a gente estava falando. Essa coloração só é possível com a lenha frutífera. O barque é essa coloração mogno que a gente está falando. Ó, o osso cai, ó.
Ó. Ó. Super suculenta. Dá um close aqui. Agora vem. Essa carne vai passar por um processo de limpeza, então a gente tira o osso, tira a membrana, tira a gordura, embala essa carne a vácuo e chega na sua casa exatamente a parte nobre da costela. Então você não tem trabalho nenhum para poder fazer, muito menos para consumir, que é muito prático. Então esse produto embalado a vácuo, ele chega congelado na sua casa e você tem várias formas de poder fazer a regeneração desse produto que já chega pronto. É só regenerar para consumir. Então você pode utilizar air fry, forno convencional, a própria churrasqueira, micro-ondas, uma infinidade de opções para você poder fazer a finalização da sua proteína. E prático, né? O processo mais demorado que nós temos são 15 minutos para ela ficar pronto para você, ok?